Olá, boa tarde a todos vocês. Como passaram o final de semana? Estamos aqui iniciando mais uma linda semana, uma linda tarde e só temos que agradecer a Deus por mais este lindo dia, não é verdade? Hoje, na aula de língua portuguesa, nós vamos ver um pouco sobre gênero textual poema, figuras de linguagem, concordância verbal, agente e ortografia, agente vezes agente. Então, nós já vimos que poema ele é formado por versos, né, cada linha do poema. Já vimos que ele é formado por estrofe, cada conjuntinho de verso do poema. E já vimos que no verso também tem palavras que rimam uma com as outras. Na aula passada, a gente viu texto de divulgação científica, que são aqueles publicados em jornais, revistas, na internet, que tem a finalidade de divulgar o conhecimento científico. Então, texto de divulgação científica são aqueles textos que vão ser pesquisados e as pessoas irão publicar, né, algo que fizeram que nas suas pesquisas que deram certo, que estão dando certo. Então, vai fazer o que? A publicação. Hoje nós vamos ver um pouco lá na página 32 o poema Pedra. No primeiro bimestre nós já estudamos esse poema Pedra no sentido denotativo e no sentido conotativo. A gente viu que o sentido denotativo é aquele que tem um sentido real, igual ao dicionário, o sentido real das coisas. E o conotativo é o que tem um sentido figurado, onde nós usamos nossa imaginação, né? Damos vários sentidos para aquela palavra. Os textos de divulgação científica têm a finalidade de lançar um olhar científico para o mundo, ou seja, possibilitar ao leitor a observação do mundo sob a perspectiva das ciências. Já os textos literários ajudam o leitor a lançar um olhar muito diferente e mais pessoal para o mundo. Aí tem o poema A Pedra, né, que é a pedra de Arthur Netrosvsky. A pedra está ali, no meio do caminho. Nem ela sabe se está lá e fizeram o caminho ao redor, ou se fizeram o caminho e ela apareceu depois. Não tem a menor importância, porque o negócio da pedra é ficar. Pedra a não reclamar de nada. Pedra não faz mal a ninguém. Então aí tá um pequeno poema aí, né, de A Pedra, de Arthur Netrosvsky. Então, ele usou o sentido aí pedra como sentido denotativo e como sentido conotativo. Ele usou pedra aí no sentido em que a pedra está ali, é uma pedra, é um objeto, é um ser que não tem vida, uma pedra. E ele usou também aí no sentido a pedra, no sentido que tem algo acontecendo que está lhe incomodando, que está dando errado. Ah, eu não vou conseguir fazer isso porque tem uma pedra no caminho. Então, às vezes, essa pedra que está no caminho que ele quis dizer aí, não é uma pedra, certo? Não é um objeto, não é um ser que está ali, que não tem vida. Mas ele está falando aí no sentido de pedra o quê? É uma pessoa, é um empecilho, é algo que está atrapalhando. Às vezes eu quero estudar, né? Minha mãe deixou o telefone comigo em casa para estudar. Eu quero estudar. Mas por que eu não estudo? Ah, porque tem uma televisão, eu vou passar a tarde todinha assistindo. Olha a pedra atrapalhando você nos estudos. Tem ali um videogame. Ah, eu tô com um telefone, a minha mãe comprou um telefone, ou arrumou um pra mim, ou deixou dela em casa e foi trabalhar. Então tem uma pedra me impedindo de estudar. Então, essa pedra que está aí é no sentido conotativo, no sentido figurado, que estão atrapalhando você de estudar, certo? Ah, minha mãe deixou aqui, não vou estudar não, é melhor ficar no telefone, vou jogar, vou criar um avatar. Eita, vou lá pro Free Fire, vou jogar. Então, essas pedras aí estão me incomodando, estão atrapalhando você nos estudos, certo? Então, ele usou aí no sentido conotativo. E ele usou também a pedra aí no sentido denotativo, no sentido que tinha uma pedra no caminho, que ele teve que mudar o seu percurso porque a pedra estava ali. Então, sentido denotativo e conotativo, nós já vimos no primeiro bimestre e a gente já aprendeu isso daí, tá certo? Aí lá na página 33, pede para você comparar os versos iniciais do poema com os versos de Carlos Drummond de Andrade. De Pedro, a pedra de Arthur, desculpa, a pedra de Arthur Netrosvsky. A pedra está ali, sempre ali no meio do caminho. Já Carlos Drummond de Andrade diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então, a comparação dos dois poemas
que é possível dizer que o poema Pedra está relacionado com o poema? Então, tem aí se sim ou se não. B. O que a pedra está representando em ambos o poema? As dificuldades humanas, a falta de conhecimento sobre a natureza, a falta de compreensão entre as pessoas. Muitas vezes a gente não consegue realizar algo, atingir algo, porque tem uma pedra no nosso caminho. Essa pedra que está aí nos atrapalhando não é uma pedra que tem ali que eu não possa passar, não. É a pedra no sentido conotativo, no sentido figurado. É alguém que me atrapalha, é algo que está me incomodando, é algo que está impedindo de eu ir além, de eu ir fundo, de eu ir à frente, certo? Então, o poema aí deles diz o quê? Que está relacionado às dificuldades humanas. Às vezes passamos por grandes dificuldades porque tem um empecilho, tem uma pedra ali nos atrapalhando. Não é uma pedra ou objeto, não. É uma pedra, é uma dificuldade. É alguém, é alguma coisa que está nos incomodando e impede da gente ir além. Além. Exemplo do telefone. Quantos de vocês estão em casa com um telefone que eu sei e não vão assistir aula? Por quê? Porque é melhor jogar, é melhor ir pro joguinho, pro videogame assistir, é melhor criar um avatar. Quantos avatares bonitos eu vejo, hein? Lindos! Então essas aí são as pedras que impedem você, estudante, de estudar, que impede você de se dedicar aos estudos. Eu sei o quanto é difícil, mas a gente precisa pular esta pedra e enfrentar a pedra. Vamos ver aí. Aí lá embaixo diz assim: no texto de divulgação científica, predominou o uso da linguagem notativa, ou seja, aquela que exprime o sentido usual da palavra. Já em textos poéticos, é comum a predominância de linguagem conotativa, de sentidos figurados. Então, texto de divulgação científica vai usar sempre o sentido real da palavra, certo? Porque está divulgando algo. Já os textos poéticos vão usar a linguagem conotativa, o sentido figurado. Ou seja, exprime o sentido figurado de algumas palavras a fim de uso criativo, de dar mais expressões aí ao texto. Já a figura de linguagem, a gente vai ver muito aí o sentido conotativo das palavras. Lá na página 34, diz assim: releia estes 2 versos. Nem ela sabe se estava lá e fizeram o caminho ao redor, ou se fizeram o caminho e ela apareceu depois. O pronome ela está substituindo aí que palavra? Quem é ela? Lá no poema diz: a pedra estava ali no meio do caminho. Esse ela está se referindo à pedra, certo? Qual é a ação atribuída à pedra? A pedra é o quê? É uma ação. A pedra é algo que estava ali no caminho. A pedra é um objeto. A pedra é o quê? Um sentido, uma expressão figurada, um sentido figurado. Então, as figuras de linguagem são recursos utilizados para explorar linguagem de maneira expressiva e criativa. Um tipo de figura de linguagem de personificação, que é um recurso que consiste em atribuir características humanas a seres inominados. Então, personificação, no sentido figurado, é quando a gente vai colocar características humanas em algum ser que não é seres humanos, em algum objeto. As pedras se entendem muito bem. Desde quando as pedras conversam? As pedras não ficam ali conversando, ai, vem cá, vamos pra cá, vamos bater um papo. Não. Então, ele usou aí o sentido de personificação, no sentido figurado, tá certo? Então, ele vai dar o quê? Uma característica humana a esses seres. Lá na página 35, tem um pequeno texto de divulgação científica, né? Que é reforçando um pouco o que nós já vimos. E vamos ver agora, eu acho que todo mundo já aprendeu figuras de linguagem, que são palavras que a gente utiliza no sentido figurado, tá certo? E vamos ver agora sobre um pouquinho de concordância verbal e a parte de ortografia. Vamos lá? Agora, vamos aí lá na página 37, diz assim: concordância verbal, agente. Concordância verbal, o termo agente, é como de nós estão corretos. A diferença é que agente é empregado em situações informais de comunicação. Para situações formadas é usado o pronome nós. Embora agente
indique mais de uma pessoa, o verbo conjugado na terceira pessoa do singular. Então, temos aí, quando se fala em múmia, a gente logo visualiza um ser enfaixado saindo de um sarcófago. É ou não é? Então, no momento que eu usei aqui a gente, então, quando se fala em múmia, nós logo visualizamos. Então, se fosse colocar aí o pronome nós, eu iria ter que contextualizar todo o restante da frase. Então, concordância verbal é quando o verbo concorda com o pronome, com o substantivo. Lembra que a gente viu na aula passada? Eu não posso dizer assim, as crianças brincam no pátio. As crianças brincam no pátio. Então, o verbo brincar vai ter que concordar com o substantivo, com o sujeito da ação. Então, mesma coisa aqui. Quando se fala em múmia, a gente logo visualiza um ser. Então, a gente aqui, né, nós estamos utilizando a gente separado porque somos nós, seres, pessoas, tá certo? Se eu colocasse a gente junto, era outro tipo de agente que nós vamos ver já já. Então, tem aí dizendo assim, reescreva a frase substituindo a gente pelo pronome nós. Então, iria ficar como? Quando se fala em múmia, nós logo visualizamos um ser enfaixado saindo de um sarcófago. É ou não é? Então, lembrando que concordância verbal, o verbo vai estar sempre concordando com o pronome, com o substantivo. Tenho que ter uma concordância de verbo aí, tá certo? E lá embaixo tem assim, a gente viu a múmia, está na terceira pessoa do singular, nós vimos a múmia. Então, eu tenho que colocar a concordância de verbo e pessoa aí. Então, vamos ver agora a diferença entre agente e agente, tá bom? Então, concordância verbal, não se esqueça. O verbo vai estar sempre concordando com o sujeito da ação. Vamos lá ver a outra diferença? Então, agora vamos lá. Ver aí a diferença entre agente e agente. Agente, seres. Gente, somos nós. Gente, né? Ontem fui ao parque e tinha muita gente. A gente deveria, né, ir para onde? Assistir mais às aulas. Então, falando de nós. No momento que eu uso agente junto, ele tem vários significados. Agente, agente policial, agente de saúde, agente causador de alguma doença, certo? Aqui eu tenho. O que a gente pode fazer para proteger a natureza? Que tipo de agente eu vou usar? Agente junto ou agente separado? Se eu estou falando de nós, então vai ser separado. O que a gente pode fazer para proteger a natureza? Já este inseto é o agente, ele é um causador. Então, ele é o junto. Ele é o agente causador da doença. Eu vejo muitas produções de frase de texto de vocês, quando querem falar de vocês, colocar sempre o agente junto. E esse agente é separado. Agente junto, agente policial, agente sanitário, agente de saúde, agente algum tipo de causador de alguma coisa, certo? Então, esse agente aí, ele é separado se for referindo a nós. Quando vocês colocam muito na redação de vocês, colocam muito esse agente juntinho. Então, vamos separar aí esse agente. Vamos fazer agora uma breve revisão do que a gente viu. Então, nós vimos aí hoje que poema, né? Ele tem, os textos tendo uma finalidade de divulgar algo científico. Já os poemas, eles predominam a figura de linguagem conotativa, ou seja, o sentido figurado das palavras, não é? Vimos aí o poema, vimos também figuras de linguagem, personificação, é quando a gente vai dar características humanas a seres inanimados. As pedras entendem muito, né? Os cachorros conversam entre si. Então, eu vou dar o quê? Sentido a esses seres, tá? E vimos também que a concordância verbal, o verbo vai estar sempre em concordância aí com os pronomes, com o substantivo,
Tem que dar sempre coerência às nossas frases. E vimos aí a gente, né? Que a gente junto, são agente o quê? Agente de saúde, agente sanitário, agente causador de algum tipo de alguma doença, né? Agente ambiental. E quando a gente coloca agente separado, estamos falando de nós. A gente deveria sair mais. Então, estou usando o agente separado. Então, respondam aí atividades no livro de vocês, reforçando. Leiam sempre e seja sempre aquele aluno dedicado e esforçado. Não se esqueça, não deixe a pedra no caminho lhe atrapalhar, não. Tire a pedra do caminho, dedique e esforce. Você é capaz e você consegue. Se tiver alguma dúvida, pergunta a tia Adriana, pergunta o papai quando chegar, a mamãe quando chegar do trabalho, mas você consegue fazer suas atividades. Então, um beijo bem grande e até já aí nas atividades e correções. Faça uma atividade, tire uma foto, envia para a tia Adriana corrigir e qualquer dúvida, pergunte. Então, uma ótima segunda-feira a cada um de vocês e uma ótima tarde a todos nós. Amém?